Estúdio CBN. CBN, saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras, Dr. Vitor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, está aqui com a gente. Boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes. Bom, vamos falar então sobre essa notícia que deixa todos nós consternados aqui, principalmente os fãs dele do jornalismo esportivo, o Antero Greco. Nós estamos no Maio Cinza. E é um mês que chama a atenção para tumores cerebrais, né? E então vamos trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. Afinal de contas, essa doença vitimou o Antero, né? Eu me lembro bem o dia que ele passa mal ao vivo no programa, em 2022, e aí nunca mais foi o mesmo, né? Tentou voltar, não conseguiu, a primeira cirurgia não deu certo. Então eu queria que você explicasse para a gente, Dr. Vitor, o tumor cerebral. Exato, Guarizo. Esse é um tema que é bem lembrado nesse período do Maio Cinza, exatamente para conscientização da população acerca do problema, assim como o que pode ser de sinal precoce dessa lesão, dessa doença, que realmente se manifesta de modo muitas vezes bem silencioso, até que algo mais importante aconteça. E como muitos cânceres, o quanto antes se você tem o diagnóstico, maior a possibilidade de controlar por mais tempo ou até curar, dependendo da natureza do tumor, né? A gente traz esse assunto em especial nesse período do Maio Cinza, mas também por conta do acontecido com o Antero Greco e concomitante ao falecimento dele em decorrência de um tumor cerebral maligno. A gente teve também informação de um médico australiano, Richard Scolyer, que iniciou uma terapia, digamos assim, revolucionária, né, dentro do tratamento dos cânceres cerebrais. Isso ainda não é uma terapia já consolidada, mas abre aí uma nova porta para a possibilidade dos tratamentos. Então, para falar melhor sobre o câncer, de modo geral, o câncer do cérebro, ele se inicia no próprio cérebro, nas células cerebrais, diferente dos cânceres que são mais frequentes, que acometem o cérebro, que são os metastáticos, né? Ou seja, aqueles cânceres que se disseminaram para o cérebro. E aqueles primários, eles não são frequentes, esses tumores naturais do cérebro. Eles não são frequentes, no entanto, quando surgem e são de característica maligna, ainda hoje é um grande desafio para a medicina, porque invariavelmente, dependendo aí de uma variação relacionada ao período de duração da doença, mas eles podem sim tirar a vida dos pacientes. E eles surgem ao acaso, na grande maioria das vezes. Poucos são os fatores de risco, ou seja, a gente praticamente tem os fatores relacionados à própria natureza do paciente, como algumas doenças genéticas, entre elas eu chamaria mais atenção da chamada Li-Fraumeni, que é uma doença que aumenta a incidência dos cânceres de modo geral, e a exposição à radiação. A radiação essa não nada de uso domiciliar, nada do tipo, mas sim radioterapia prévia para doenças outras, como no passado se fazia em altas doses, principalmente nas crianças por doenças hematológicas. Fora desses dois fatores de risco, não existe comprovadamente algum outro fator de risco que seja possível modificar para evitar o tumor. Mas por que então falar sobre o tema? Na verdade, a importância é para que nós conheçamos do que se trata e principalmente saber quando suspeitar, quando deve investigar algo parecido com isso. E no caso, assim como outros tipos de câncer, porque eu dei o exemplo do Antero, quando ele passa mal ao vivo, só que ninguém sabia o que ele tinha, se ele estava infartando, se ele estava tendo um AVC, né? Ele simplesmente começou a perder o raciocínio, o apresentador, Eduardo Elias, pergunta, você está bem? Ele só responde, não. Aí o programa tem que ir para o intervalo, né? O câncer, em algum momento, quando ele se manifesta dessa maneira, ele já está mais avançado, afinal de contas, a pessoa que está com câncer, geralmente ela não percebe, né? Exato, no cérebro é um pouco diferente do restante do corpo.
não necessariamente isso signifique que a doença está num grau de avançado. A maioria das vezes, inclusive, ela pode manifestar isso desde o início dos sintomas, e esse sintoma de um quadro confusional, né, na maioria das vezes, de início súbito, corresponde a uma crise convulsiva, que popularmente nós associamos a crise convulsiva somente quando o paciente perde totalmente o sentido, cai, se debate, mas isso pode acontecer de modo parcial, e o paciente, mesmo com algum grau de consciência, ele começa a realmente ficar confuso ou ter abalos musculares em um determinado segmento do corpo, como só num braço ou só na perna. Então, para falar dos sintomas, os sintomas mais comuns relacionados ao tumor cerebral são a dor de cabeça, tá? E antes de que a população que esteja nos ouvindo comece a se preocupar pelo risco de um tumor cerebral porque sentiu a dor de cabeça, eu tenho que lembrar o seguinte: primeiro, da raridade que é, né, perante a queixa de dor de cabeça, que é muito, mas muito mais frequente por causas tipo enxaqueca, dor de cabeça do cefaleia tensional, né, que é aquela que vem mais ao fim do dia, quando você está mais cansado. E essa dor de cabeça, do caso dos pacientes que têm um tumor cerebral, normalmente têm características específicas. E quais são elas? Basicamente, é uma dor de cabeça diferente, ou seja, você que nunca tinha dor de cabeça passa a ter dor de cabeça, de um modo progressivo, ou seja, aquela dor de cabeça que vem cada vez pior e normalmente contínua, ou seja, não é uma dor aqui, 2 meses depois tem de novo. É aquela dor que vem após dia se intensificando, principalmente naqueles pacientes que não tinham um quadro de dor de cabeça antes, ou se o paciente por acaso tem um enxaqueca, um outro tipo de dor, essa dor nova normalmente tem características diferentes das dores anteriores. Então, esse é o primeiro, são os dois, digamos assim, orientações para quando surge uma dor de cabeça suspeita, digamos assim. Além disso, as alterações elétricas do cérebro, né? Todos nós sabemos que o cérebro ele consegue se manifestar por pulsos elétricos, e essa eletricidade pode ficar distorcida no seu funcionamento em decorrência do surgimento de uma lesão. Então, outra manifestação comum, além da dor de cabeça, são as crises convulsivas, né? Esse episódio de, muitas vezes, de um início súbito, né? Rápido, que demora ali de segundos, de uma alteração da função do nosso cérebro, ou seja, o paciente muitas vezes para de falar, para de enxergar, ou então tem ali uma dificuldade de movimento. Essa, inclusive, é uma manifestação que muitas vezes de início é difícil de distinguir entre um AVC e uma crise convulsiva, mas normalmente a crise convulsiva ela é algo transitório, pode vir, né, a se manifestar de modo mais exuberante, com aqueles abalos aí sim mais facilmente identificável. E por fim, além da crise convulsiva e dor de cabeça, as disfunções, ou seja, a perda de determinadas funções também acontece na história desses pacientes. Então, se manifesta muitas vezes com um paciente que começa a ter um formigamento em determinada parte específica do corpo que antes não tinha. E, mais uma vez, algo também costuma ser progressivo e contínuo, diário, assim como a dificuldade de mexer algum braço ou perna, dificuldades visuais, dificuldade de memória, um comportamento alterado, sem outras causas aparentes. Então, alguma disfunção do sistema neurológico que normalmente persiste ali dia após dia e que pode se intensificar. E quanto ao tratamento, você chegou até a citar aí a radioterapia, né? Ele segue o sistema de tratamento de outros tipos de câncer? Quando você tem essa suspeita, antes até do tratamento, o importante é que o paciente, diante desses sinais, busque uma orientação médica para que de início seja feito o exame que é o mais importante para a identificação, são os exames de imagem, né? De início, muitas vezes se faz ali uma tomografia, por ser um exame mais acessível, mas o exame mais específico para definir isso realmente é a ressonância do crânio, e através desse exame é feito o diagnóstico. O diagnóstico ele pode compreender uma série de problemas que são desde tumores malignos, tumores benignos, alterações de vasos que não são necessariamente tumores, mas uma vez que estamos falando aqui sobre os tumores malignos, né? Hoje existe uma gama muito ampla dos tratamentos. Claro que ainda assim há situações muito difíceis, como a que aconteceu agora com o Antero, mas a gama dos tratamentos envolve os tratamentos com quimioterapia, radioterapia e a cirurgia. De modo geral, esses evoluíram muito, tá?
A cirurgia hoje em dia é capaz de remover em grande parte dos tumores, provocando um risco relativamente baixo ou muito próximo a zero de um dano motor. Essa premissa, né, que aqui o paciente consiga ser submetido a um procedimento e não piore em relação ao que estava, e tenha tudo aí para melhorar, é uma premissa hoje muito adotada nas cirurgias do crânio. Então, ao máximo se evita que a cirurgia em si cause por si só um déficit. E nesse sentido, a gente tem muita tecnologia. É uma das minhas áreas de atuação principais, onde a gente utiliza cirurgias com o paciente acordado, recursos de ressonância, recursos de neuronavegadores, que são dispositivos que aumentam a nossa precisão em remover a doença sem causar lesões. A radioterapia também evoluiu muito, cada vez mais com doses menores, capazes de serem entregues, né? Ou seja, que o paciente faça em sessões menos frequentes, que não atrapalhem a sua rotina. E a quimioterapia ainda também tem um papel muito importante, e o que foi dito de evolução que está sendo buscado é cada vez mais, dentro desse tratamento, a personalização para o tipo específico de doença no paciente específico. Essa novidade que está sendo aí aventada nas notícias a respeito do médico australiano, que ele é o desenvolvedor de uma técnica de tratamento para tumores e descobriu um tumor nele mesmo. E foi, de modo experimental, foi submetido a esse tratamento que envolve uma ativação da imunidade. É o que a gente chama imunoterapia, em que ele, através de uso de vacinas e alguns medicamentos antes da cirurgia, é capaz de ativar o sistema de defesa do nosso corpo para atuar contra as células tumorais. Esse, apesar de ser aí um indício muito positivo, ainda não dispõe de dados muito eficazes, ainda é uma avaliação muito preliminar. Isso já é muito verdade em outros tipos de tumores, como os melanomas, que inclusive é a área de estudo desse médico australiano, e que antes, só para você ter uma ideia, Guarizo, a gente lidava com pacientes com tumores cerebrais metastáticos por melanoma, e neles a maioria falecia em coisa de 1 a 2 meses, e hoje em dia o percentual de pacientes que responde a essa imunoterapia é muito grande, e mudou drasticamente a evolução desses pacientes. Isso ainda não é uma realidade em tumores malignos do cérebro, mas através de estudos que até esse médico australiano está gerando, com base no próprio caso, a gente estima que é possível aí, evoluir nesse tempo. Quem sabe, né? Vamos torcer muito, né, para que isso dê certo, para que seja aprovado e que continue, né, que diminuam aí as mortes pelo tumor no cérebro. Dr. Vítor Vasconcelos, neurocirurgião, cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, chamando a atenção para o tumor no cérebro aqui nesse Maio Cinza. Muito obrigado pela participação, Dr. Vítor. Grande abraço, até a semana que vem. Eu que agradeço, até a próxima. Uma boa tarde. Boa tarde.